Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 14. Quando você vier aqui, procure sempre trazer o Evangelho com você, para aprender. Porque acompanhando a palavra, você vai conferindo. Você sabe, eu vou dizer uma coisa um pouco chata agora. Uma vez, os cardeais se reuniram com o Papa e disseram: Papa, o povo não pode ler a Bíblia, porque os ensinamentos desse livro, do livro santo, são totalmente diferentes do que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina. Se o povo ficar lendo essa Bíblia, nós vamos cair em descrédito. Aí eles fizeram aquela reunião e decidiram que nas igrejas católicas eles iriam colocar folhetinhos com passagens bíblicas selecionadas, e disseram ao Papa: vamos selecionar apenas alguns trechos e dar para o povo ler, não toda a Bíblia. Tanto que esse costume permanece até hoje na Igreja Católica. Você vai lá, tem um folhetinho com a passagem selecionada do que o padre vai ler e do que o povo vai ler. Porque se a pessoa começar a ler este livro, ela vai conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre que você vier aqui na igreja, traga este livro, amém? Os padres, na época do meu avô, que foi pastor, eles espalhavam que quem lia esse livro ficava louco, para o povo ter medo de ler a Bíblia. Naquela época, meu avô me contava, eles queimavam Bíblias em praça pública. O diabo não quer que você conheça a verdade. O diabo quer que você continue no erro. Então, sempre que você vier aqui, traga a palavra de Deus com você. Amém? E não é só a Igreja Católica não que faz isso. Daqui a pouco você vai ouvir a palavra, você vai ficar de cabelo em pé. Achou aí Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 14? Olha aqui, ó. Jesus falando: e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Jesus está falando de João Batista. Eu vou ler o versículo 11 para você entender o contexto. Jesus disse: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Eu vou reler outra vez o versículo 14 e preste atenção. Jesus disse: se você quer acreditar, é este o Elias que havia de vir. E eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida, sede de Porto Alegre, repete em seguida. Vamos lá. E se quereis dar crédito, bem alto, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você crê nesta palavra? Então vamos desocupar as nossas mãos e dar a melhor salva de palmas que esta igreja de Porto Alegre já deu para a palavra de Deus. Isso, aplaude mais ainda. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Isso, diga bem alto: glória, 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 glória ao teu nome. Vai aplaudindo e glorificando. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Este povo não veio aqui para ouvir um homem falar, e ninguém ligou o rádio para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor.
Eu escolhi esta passagem para ler para você, porque eu tenho aqui nas mãos um exemplar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Este Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec, tem como doutrina básica a reencarnação. Eles não creem na ressurreição do corpo. Esse Evangelho de Allan Kardec diz, com todas as letras, que é impossível um corpo ressuscitar, porque os elementos já se decompuseram e estão misturados na natureza. E diz que o único jeito da pessoa viver é reencarnar, e que esse é o ciclo. Cada pessoa nasce, vive aqui neste mundo, morre, aí vai para outro lugar, e depois de um tempo nasce de novo neste mundo, vive, morre outra vez, e vai pagando as suas culpas, os seus karmas, que eles chamam de cargas de vidas passadas, que a pessoa tem que se purificar. E essa purificação acontece pelo sofrimento pessoal de cada ser humano neste planeta. Essa é a fé dos espíritas. E no capítulo 4 do Evangelho segundo Allan Kardec, que trata de reencarnação, o título é o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta é uma frase de Jesus Cristo que o Allan Kardec pegou para dizer, está vendo? Tem que nascer de novo. Então ele selecionou alguns trechos dos evangelhos para comprovar a sua teoria de reencarnação. E com relação a João Batista, Allan Kardec diz aqui no parágrafo 11 deste evangelho, e eu digo evangelho com aspas, ele diz aqui no parágrafo 11: se o princípio da reencarnação expresso no evangelho do apóstolo João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não acontece o mesmo nesta passagem do apóstolo Mateus, que não deixa nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Ele está mencionando aqui Mateus capítulo 11, versículo 14. Ele está pegando essa frase isolada de Jesus para dizer que, se no Evangelho de João pode se interpretar como algo místico o novo nascimento, aqui nesta passagem ele diz que não, que aqui é direto, que não há nenhuma dúvida quando diz: ele mesmo é o Elias que há de vir. Aí Kardec comenta: aqui não há nem sentido figurado, nem símbolos, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Ele diz aqui o seguinte, que João, na verdade, era Elias reencarnado. Deixa eu ler o parágrafo inteiro aqui. Que significam estas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquela época? Jesus as explica dizendo: se quereis entender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Portanto, João, não sendo outro senão Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Kardec então diz que João Batista, segundo Jesus, era Elias. Kardec pega esta passagem do Evangelho para dizer: e João Batista era o nome que Elias usava quando vivia aqui na terra, no corpo de João Batista. E ele usa isso para dizer, está vendo? Jesus está confirmando. As pessoas reencarnam. João Batista era um nome que Elias usava no tempo de Cristo. Então as pessoas ouvem isto e acabam acreditando em reencarnação. Mas para a gente saber se Kardec está certo ou errado, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente tem que pesquisar, não pode acreditar
por alguns trechinhos que alguém pegou para fazer uma afirmação. Ele está dizendo que isso é uma afirmação positiva, não é? Ele desprezou todo o contexto da palavra de Deus e foi direto na frase dizendo: está vendo? João Batista era Elias reencarnado. E as pessoas acreditam em reencarnação. Mas quem que foi Elias então? Quem foi Elias? Elias foi um profeta hebreu que viveu por volta do ano 832 a.C. Na época em que Elias viveu, a nação de Israel havia se desviado totalmente da fé ordenada por Deus. E Elias vai ser a única voz a pregar contra as coisas erradas que a nação estava fazendo. As pessoas haviam se desviado. E Elias percebeu que em quase todo Israel, por causa da influência do rei Acabe e da rainha Jezabel, o povo estava se dedicando ao ocultismo, à feitiçaria e muitas outras práticas da magia negra. Quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Elias está pregando a palavra de Deus, porque o povo se desviou e está fazendo muitas coisas erradas agora, e eles estão totalmente fora da palavra de Deus. Olha o que eles estavam fazendo naquela época. Acompanhe comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Na época de Elias tinha sacrifícios humanos. Crianças eram queimadas a deuses estranhos. Entre ti não se achará nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Na época de Elias, feitiçaria, consulta aos mortos, consulta a espíritos adivinhantes, pessoas que previam o futuro, prognosticadores, adivinhadores, feitiçarias, sacrifícios humanos, magias negras, enfim, todo esse tipo de coisa estava acontecendo em Israel. E Elias vai então sozinho e desafia o rei Acabe, ele desafia a rainha Jezabel, ele desafia os falsos profetas e ele desafia o povo de Israel. E ele diz: vamos ver quem é Deus de verdade. Se o Deus que eles servem aí, esses vários deuses, ou se o Senhor é Deus ou não. E o nome Elias quer dizer o Senhor é Deus. O nome Elias quer dizer o Senhor é Deus. Então Elias, ele surge como profeta para enfrentar o ocultismo, a magia negra, o espiritismo e pregar contra isso. E a prova de que realmente Deus está com ele é que ele ora e fogo desce do céu e consome o holocausto, como prova de que realmente Elias está com a verdade, o verdadeiro Deus está com ele. E quando o povo viu fogo descer do céu através da oração de Elias, todo o povo caiu de joelhos, colocou o rosto sobre a terra, e o povo dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, que na verdade é a tradução do nome de Elias. Então, quem foi Elias? Um restaurador da fé. Quem foi Elias? A única voz que pregava a verdade. Quem foi Elias? O homem que enfrentou os poderes políticos e militares e também o ocultismo para revelar a verdadeira fé, o verdadeiro Deus ao povo. Só o Senhor é Deus. Aí, depois que Elias orou e desceu fogo do céu, ele se retira. E Deus revela para ele que vai levá-lo embora.
Deus mostra para Elias que ele será levado da terra e que ele tem que fazer um sucessor, e que o sucessor dele vai ser o Eliseu. Então Elias encontra esse moço chamado Eliseu, coloca a capa sobre ele, e Eliseu deixa o seu trabalho, deixa tudo e passa a seguir Elias como discípulo e começa a aprender. Eliseu é só um aprendiz de Elias. Aí Elias diz para Eliseu: nós estamos aqui em Gilgal e Deus está me mandando agora para Betel. Fique aqui, tá bom, Eliseu? O Eliseu disse: de jeito nenhum, para onde tu fores eu também irei. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então vamos. Então Elias vai e o Eliseu vai junto. Quando eles chegam lá em Betel, há profetas em Betel, filhos dos profetas, aprendizes de profetas, que também receberam revelação de que Elias seria arrebatado da terra. Então eles chegam para Eliseu e diz: você está sabendo que o teu senhor Elias vai ser tomado de ti por cima da tua cabeça? Vai ser elevado aos céus? O Eliseu fala: eu também sou profeta, eu também sei disso. Calai-vos. Porque eles achavam que estavam contando uma novidade para Eliseu, mas Eliseu já sabia do plano de Deus. Aí o profeta Elias diz para Eliseu: Eliseu, Deus está me mandando agora para Jericó. Fique aqui em Betel, tá bom? Que eu estou indo para Jericó. Aí o Eliseu diz: de jeito nenhum, para onde quer que tu fores eu também irei. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Tá bom, Eliseu, então vem comigo. E Elias vai para Jericó. Quando chega em Jericó, há profetas em Jericó, que também receberam a revelação de que Elias seria arrebatado da terra. Então aqueles profetas em Jericó igualmente chegam para Eliseu e dizem: você sabia que o teu Senhor hoje vai ser tomado por cima da tua cabeça, vai ser tirado de ti? E eles pensavam que estavam dizendo alguma novidade. Por isso que Eliseu responde: eu também sei, calai-vos. Porque Eliseu tinha se apegado tanto com Elias que ele não queria falar sobre esse assunto, que Elias seria levado da terra. Então Eliseu, ele corta a conversa: não me fale disso não, calai-vos. Eu estou sabendo. Aí o profeta Elias diz para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Jericó, porque Deus está me mandando até o Rio Jordão. E Eliseu diz: não, eu nunca te deixarei. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Tá bom, então vamos comigo. E eles foram. E aqueles 50 homens de Jericó, aqueles 50 profetas, foram acompanhando de longe os dois, para ver o que ia acontecer. Eles queriam ver. E está lá o Elias e o Eliseu caminhando. E Elias olha para Eliseu e fala assim: pela tua fidelidade, por você estar comigo até agora, pede o que você quer que eu te faça. Eliseu diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias diz: você pediu uma coisa meio difícil, mas não impossível. Dura coisa me pediste, mas se você me vir, quando eu for tomado de ti, se você não perder esse momento, se você for testemunha desse momento, então será feito do jeito que você pediu. Mas se você não me vir quando eu for tomado de ti, então não se fará como tu pediste. Foi aí que o Eliseu grudou mesmo em Elias, né? Não queria largar de jeito nenhum. E eles estão indo na direção do Rio Jordão, e tem 50 profetas seguindo assim meio de longe, acompanhando. Quando Elias chega na frente do Rio Jordão, ele não tem barco para atravessar, ele não tem uma ponte, ele precisa passar para o outro lado. O Elias não tem dúvida, ele tira a capa dele do ombro, toca na água do Rio Jordão, e aqui forma uma parede, e a água fica estancada, como se tivesse uma barragem invisível, e a água é interrompida,
e a água daqui escorre e vai embora, o chão fica seco, e o Elias passa. Passa e o Eliseu está junto, admirado, vendo que o rio Jordão se dividiu para o profeta Elias passar em seco. Os 50 ficaram do lado de cá, não tiveram coragem de atravessar, não. Ficaram olhando só de longe. Aí ele chegou do outro lado do rio, junto com Eliseu. De repente, surge, do nada, diz a palavra, uma carruagem com cavalos de fogo, carros de fogo, com cavalos de fogo. Surge do nada e pega o Elias, e tem um rodamuinho junto. E no meio daquele rodamuinho, como se fosse um ciclone, o Elias sobe, vai subindo. E o Eliseu fica apavorado. É o momento da separação. Ele não queria aquilo. Ele queria que Elias ficasse, mas Elias está indo embora. O Eliseu fica apavorado. Aí o Elias, de lá de cima, solta a capa de uso pessoal, ele solta. E a capa cai assim perto de Eliseu. Eliseu só tem aquela lembrança agora do Elias, porque o Elias desapareceu. O Elias desapareceu, não tem mais carruagem, não tem mais rodamuinho, não tem mais nada, sumiu, desapareceu. O Eliseu só tem a capa agora, ele pega aquela capa, é tudo que restou do seu amigo, da pessoa que ele tinha como pai na fé. Ele pega aquela capa e ele começa a chorar, e ele diz: meu Deus, carros de Israel e seus cavaleiros. Aí ele chega ali e o rio Jordão já tinha voltado ao normal. As águas já estavam correndo normalmente. Eliseu pega a capa de Elias e diz assim: aonde está o Senhor Deus de Elias? E ele toca as águas do Jordão com a mesma capa e o milagre se repete. Uma barragem invisível surge do nada e estanca as águas do rio Jordão, e as águas daqui correm em direção ao Mar Morto, o chão fica seco, e Eliseu atravessa o rio Jordão em seco. Quando ele chega do lado de cá, aqueles 50 profetas de Jericó, que estavam acompanhando tudo de longe, e que foram testemunhas também do arrebatamento de Elias, aqueles 50 profetas dizem uma coisa: quando eles veem que Eliseu tocou as águas com a capa e as águas se dividiram, eles têm uma ideia, uma falsa ideia. Eu quero que você vá comigo então no segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aqueles 50, o que eles imaginaram? Que o espírito de Elias estava incorporado em Eliseu. Por isso que Eliseu fez o milagre igual de Elias, de abrir o rio Jordão. E eles se prostraram diante de Eliseu, dizendo: o espírito de Elias repousa agora sobre ele. Esse foi o entendimento daqueles 50 profetas. Eles estavam enganados, porque eles achavam que Elias tinha morrido. Então eles dizem para Eliseu: permita-nos fazer uma busca por toda parte aí, porque pode ser que o Espírito de Deus jogou o profeta Elias de lá de cima do rodamuinho
e ele esteja caído entre as pedras, entre as montanhas ou nos vales. Vamos procurar, somos 50 homens. Permita-nos procurar o cadáver de Elias. E o Eliseu falou: não permito. Deixa a gente ir, deixe-nos procurar. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ver o versículo 16? E disseram a Eliseu: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, Eliseu, disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse-lhes: vai, enviai. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Vasculharam durante 3 dias, tudo ali para ver se encontrariam o cadáver de Elias. Porque eles achavam que o espírito de Elias estava agora incorporando em Eliseu. E Eliseu não queria deixar. Tanto que quando eles voltaram 3 dias depois, olha o que Eliseu disse. Versículo 18. Então os 50 homens voltaram para Eliseu, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? Por que Eliseu tinha dito: não vão não, é uma busca inútil? Por quê? Porque Eliseu sabia muito bem que Elias não tinha morrido, que Elias estava vivo, e que ele tinha recebido a porção do Espírito de Deus que estava sobre Elias, e não o espírito de Elias. Por que Eliseu tinha certeza que não adiantava procurar? Porque Elias não estava morto, ele estava viajando para outro lugar, para um lugar desconhecido, foi levado para um lugar desconhecido, viajou para outro lugar. Eliseu não queria deixar porque ele tinha certeza absoluta que Elias não tinha morrido. Amém? E aqui está o primeiro problema para Allan Kardec responder, que ele não respondeu e pulou essa parte e ignorou totalmente. Na teoria da reencarnação que Kardec prega, e que faz parte inclusive da inscrição na lápide do seu túmulo lá em Paris, que a pessoa nasce, vive, morre, renasce, e tal é o ciclo, esta é a lei sem cessar. Segundo a teoria do Allan Kardec, a pessoa que vive aqui é uma reencarnação. Segundo Allan Kardec, todos vocês são reencarnações de vidas passadas. É isso que ele ensina. E se ele está ensinando aqui, conforme eu li para você, ele afirma que João Batista era um nome que Elias usava quando reencarnou no tempo de Cristo. Ele diz isso aqui. Como que João Batista poderia ser Elias reencarnado se Elias não morreu? Como? Elias não morreu. Quando Jesus disse para os discípulos: nunca nasceu ninguém maior do que João Batista, nunca, dos nascidos de mulher, até hoje, Jesus disse, dos nascidos de mulher até hoje, nunca nasceu ninguém maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não é a reencarnação de Elias. Elias viveu 873 antes de Cristo. Então, dos nascidos de mulher, incluindo-se o Elias do ano 873 antes de Cristo, de todos os que já nasceram de mulher neste planeta, disse Jesus, nunca houve ninguém maior do que João Batista. Nem o Elias era maior do que João Batista. Os discípulos perguntaram para Jesus no Monte da Transfiguração: por que os escribas dizem que Elias tinha que vir primeiro do que o Messias?
Jesus disse: na verdade, ele já veio. E se quereis dar crédito, João Batista é o Elias que havia de vir. O que Jesus estava dizendo nesse momento? Que João Batista era uma reencarnação de Elias? Não. O João Batista, ele veio no espírito de Elias, na mesma unção de Elias. Se você comparar a vida de João Batista e a vida de Elias, você vai ver que o ministério é muito parecido, ministério idêntico. Olha só, Elias era a única voz enfrentando a apostasia, a falsa fé. João Batista é a única voz pregando no meio do deserto. Para você ter uma ideia, João Batista trata até os escribas e fariseus, que se autoconsideravam os mais certos da época. João Batista tratava os escribas e fariseus como se fossem pagãos. João Batista pregava como Elias pregava, a verdade. A voz era apenas aquela voz contra o erro. O que Elias anunciava na época dele? Que só o Senhor é Deus. O que João Batista está anunciando? Que só Jesus é Deus. É semelhança de ministério. O que Elias fez na época dele? Orou e desceu fogo do céu. O que João Batista está fazendo e falando, pregando? Ele está dizendo: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Só ele tem fogo do céu. Você está entendendo a semelhança? Na verdade, João Batista, ele tem o ministério de Elias. E João Batista não é uma reencarnação do Elias. A segunda parte desta mensagem eu vou pregar hoje à noite, tá? A segunda parte, porque eu vou falar sobre João Batista. Quero que você volte para pegar o restante da mensagem. Quero que você aprenda agora o restante, a conclusão disso tudo. Você não pode perder esta mensagem que será feita à noite, logo mais aqui mesmo em Porto Alegre. Mas eu quero, antes de finalizar esta mensagem, eu quero o testemunho do próprio João Batista. Quero o testemunho de João Batista agora. Porque Allan Kardec está dizendo que João Batista era Elias reencarnado, não é? Que João Batista era o nome que ele usava quando viveu aqui na terra no tempo de Cristo. Vamos ver aqui o testemunho de João. Quero que você vá até o Evangelho de João, que não é o João Batista, tá bom? Vá até o Evangelho de João. Aliás, esse João que escreveu o Evangelho, ele era discípulo de João Batista e depois se tornou discípulo de Jesus. Olha o que ele registrou aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? Olha o que estão perguntando para João Batista. És tu Elias? João Batista, um profeta já nascido de mulher. Para dar uma colher de chá para o Kardec, vamos dizer assim: João Batista é o maior médium que já nasceu. Tá? Vamos dar essa colher de chá para o Kardec. João Batista é o maior médium que já nasceu de mulher. Tá? Perguntam para João Batista. Estou lendo o versículo 21. Então quem és? És tu Elias? E disse o quê? Não sou. Não sou.
Amém? Mas a segunda parte desta mensagem vem depois. Vou continuar nessa mensagem hoje e você vai ter a oportunidade de aprender mais ainda, para não ficar acreditando em reencarnação. Quer saber a verdade? Cada ser humano morre uma vez nesta vida, só uma vez. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos lá comigo? Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Quem ordenou aos homens morrer uma vez? Deus. Vindo depois disso o juízo. Mas o juízo não é imediatamente após a morte da pessoa. Imediatamente após a morte da pessoa, ela vai para o Hades ou ela vai para o paraíso. Se ela é salva em Jesus Cristo, ela vai para o paraíso. Se ela não é salva em Jesus Cristo, ela vai para o Hades. O Hades ainda não é o inferno, mas é um lugar de tormento, é um lugar horrível. Para lá são mandados os ímpios e todos os que se esquecem de Deus e todos os que viram as costas para Jesus Cristo. Ficam esperando no Hades o dia do juízo, o juízo final. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. No dia do juízo, todos que estão no Hades irão comparecer diante do trono de Deus. No dia do juízo final, todos que estão no paraíso irão comparecer diante do trono de Deus. E eu quero que você vá comigo em Apocalipse. Capítulo 20, versículo 11. É uma visão que um dia você vai ver pessoalmente. Por enquanto aqui é só uma descrição que Jesus disse para João, o apóstolo. Registra tudo o que eu estou te mostrando, que eu estou te revelando. A palavra grega Apocalipse quer dizer revelação. Jesus disse para João, o apóstolo, tudo que eu estou te revelando, escreve. Isso aqui é uma revelação, ó, como vai ser o juízo final. Um dia você vai ver isso pessoalmente. Aliás, todos verão. Os que estiverem no Hades e os que estiverem no paraíso verão isso. Todos verão. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E vi os mortos. Se uma pessoa reencarnasse várias vezes nesta vida, com que corpo que ela vai aparecer no dia do juízo? Porque eles dizem que um dia a pessoa vem como homem, em outra encarnação vem como mulher, em outra encarnação vem como mulher de novo, em outra encarnação vem como homem, em outra encarnação vem como homem outra vez, outra encarnação vem como mulher. E eles explicam, que os gays são espíritos que encarnaram muitas vezes em corpo de mulher e agora não se acostumam no corpo de um homem. É isso que eles explicam, Se uma pessoa reencarna tantas vezes assim, com corpos diferentes, e morre, com que corpo que ela vai aparecer no dia do juízo final, se numa geração veio como homem, noutra geração veio como mulher? Com que corpo que vai aparecer lá no dia do juízo? Olha a confusão que Allan Kardec faz. A menos que Allan Kardec esteja certo, Jesus esteja errado, não é? O Apocalipse esteja errado, Deus esteja errado, Deuteronômio 18:10 que diz que é proibido consultar mortos e espíritos adivinhantes, então a Bíblia toda está errada, só Allan Kardec está certo. Aqui, ó, e vi os mortos. E vi os mortos. Se você já teve algum parente que morreu, teu avô, por exemplo,
Você vai ver exatamente o teu avô ali. Você não vai ver ele em outro corpo. Será possível reconhecer pessoas da nossa família. E vi os mortos. Pessoas que morreram, que viveram aqui na terra e morreram uma vez. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o quê? A segunda morte. Pessoas que nasceram aqui neste mundo e morreram uma vez neste mundo, muitos não morrerão mais. E pessoas que nasceram neste mundo, viveram uma vez neste mundo e morreram uma vez neste mundo, serão ressuscitados no dia do juízo, e muitos terão a segunda morte. Ou seja, uma parte da humanidade vai morrer uma vez só, e outra parte da humanidade vai morrer duas vezes. Kardec está errado, ninguém morre várias vezes. O máximo que poderá acontecer é uma parte da humanidade morrer duas vezes. E aqui está explicando. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte para quem é? É para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Se o nome não for achado no livro da vida, então esta pessoa vai sofrer o dano da segunda morte. Mas se o nome da pessoa estiver escrito no livro da vida, ela não sofrerá o dano da segunda morte. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Aos homens está ordenado por Deus que não devem consultar espíritos de pessoas mortas. Aos homens está ordenado por Deus que não devem consultar espíritos adivinhantes. A palavra de Deus. E já está ordenado isto, ó. Isto já está ordenado, o que eu acabei de ler para você está ordenado. O nome que não estiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Já está ordenado. A segunda morte é só para quem não tem o nome no livro da vida. Mas pastor, como é que eu faço para colocar o meu nome no livro da vida? Tem que receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí Ele escreve o teu nome no livro da vida. E depois que Ele escrever o teu nome no livro da vida, você tem que ficar firme com Jesus até o fim. Porque Ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse Ele diz, ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que um nome que está no livro da vida pode ser riscado, se a pessoa não perseverar até o fim. Mas ao que vencer, disse Jesus, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. São duas coisas, amados. Duas coisas importantes a se fazer agora. Primeira, ter o seu nome no livro da vida. Teu nome tem que estar lá. Segunda coisa, se o nome foi riscado,
você precisa pedir para Deus reescrever o teu nome no livro da vida. O nome de uma pessoa é riscado em qual situação? Se ela se desvia, se ela se afasta, se ela abandona o caminho. Às vezes a pessoa até está na igreja, mas ela não está vivendo uma vida cristã verdadeira. Ela está na igreja, é uma pessoa religiosa, mas ela já está afastada, ela já está desviada. Está dentro da igreja, mas está igualmente afastada. Na parábola do filho pródigo, um saiu de casa, o outro ficou. Eram 2 filhos. Mas o que ficou na casa também estava desviado. Porque quando o irmão volta e o pai diz: vem meu filho, entre em casa, ele fala: não vou entrar não. Ele desacata o pai dele, ele desobedece o pai dele, ele não entra para a festa. Ele estava desviado também. Sem ter saído da casa do pai, ele estava desviado também. O mais velho estava desviado. E às vezes a pessoa está dentro da casa de Deus e está desviada. Porque a pessoa não está obedecendo o pai, não está se sujeitando ao pai. Então, o nome da pessoa numa situação dessa é riscado do livro da vida. No rol de membros ela continua com o nome lá na igreja, mas no livro da vida o nome já foi riscado. O maior medo que eu tenho é o meu nome ser riscado do livro da vida. Deus me escuta o tempo todo e eu incomodo Deus. Hoje de madrugada, mesmo com frio, eu falei: Deus vai ouvir a minha voz aqui em Porto Alegre no meio da madrugada. Deus tem que me ouvir. Estou firme aqui, estou firme aqui, Senhor. Quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar. Senão você vai sofrer o dano da segunda morte. Você está entendendo isso, meu querido? Primeira coisa é entregar a vida para Jesus. Mas entregar de verdade, viu? Você não pode entregar só a mão que você levantou. Você tem que entregar teu corpo inteiro. Você tem que consagrar o teu corpo ao Senhor. E não adianta você trazer só o teu corpo aqui e dobrar os joelhos. Você tem que entregar também a tua alma, a tua vida. Não adianta você entregar só a tua vida, você tem que entregar o teu espírito também, porque você é corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa entrega só uma parte dela para Jesus, não entrega o restante. Por isso que está levando uma vida cristã imperfeita, porque não se entregou totalmente. Tem que entregar corpo, alma e espírito ao Senhor. Se estiver afastada, tem que se consertar com Deus. Se nunca entregou a vida para Jesus oficialmente, diante das pessoas, tem que fazer publicamente. Se a pessoa está manquejando na fé, tem que se consertar com Deus. Se a pessoa está levando uma vida cristã meia boca, não é? Uma coisa mais ou menos, a pessoa tem que se entregar 100% para Deus. É um compromisso. E olha, nunca foi tão importante você fazer esse compromisso 100% para Deus, porque nós estamos vivendo os momentos que antecedem a volta de Jesus em oculto e o arrebatamento da igreja. A qualquer momento vai começar o arrebatamento. O último sinal que falta é a pregação do evangelho em toda a terra, e isso está acontecendo, viu? Até a Paz e Vida, que é um ministério pequenininho, está pregando em vários países aí fora. Países de língua portuguesa. E até países que falam inglês, a Paz e Vida está levando mensagem para lá. Então, esse ministério de pregação da palavra está se cumprindo em toda a terra. Jesus disse: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Essa é a hora de você colocar a tua vida no altar, de você falar: a partir de agora eu vou ter um compromisso muito sério com Deus. Eu não posso ficar para trás no arrebatamento, eu não posso ser largado aqui para a grande tribulação, eu não posso ficar nesse planeta depois que Jesus arrebatar a igreja.
E eu não posso recuar, eu não posso me desviar, eu não posso ir para o mundo, não. E a pessoa que já está no caminho, ela tem que dizer: agora mais do que nunca, eu tenho que me apegar com Deus, porque a hora está chegando, o momento está próximo. Então, igreja, eu vou fazer uma coisa agora. Primeira coisa, eu vou fazer um convite para você entregar a vida para Jesus. Você tem que entregar a vida para Jesus. Se tiver uma única alma para entregar a vida para Jesus, pode ser que esteja faltando essa última alma para Jesus mandar tocar as trombetas. Viu? Se tiver só uma pessoa aqui que disser: eu quero entregar a vida para Jesus, Jesus morreu por essa única alma. A palavra de Deus afirma que uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Se tiver uma única alma para entregar a vida para Jesus, foi por você que Jesus morreu. Foi para te salvar que Ele morreu. Se Jesus, com o seu sacrifício, tivesse salvado uma só pessoa, Ele ia dizer: faria tudo de novo por uma única alma. Passaria tudo outra vez para salvar uma única pessoa. Amém? Então a primeira coisa que eu vou fazer é esta. Primeira coisa que eu vou fazer é esta. Quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim bem alta, todos que querem. Oh glória! E tem mais do que uma alma, né? Que maravilha! Você que ergueu sua mão, vem aqui para frente, por favor. Vem para cá, vem para cá. Ajuda a pessoa a vir para cá. Isso, vem. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais. Glória a Deus, parabéns. Olha, Jesus morreu por você. E vou dizer uma coisa: Ele morreria de novo por tua causa, de tanto que Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele passaria tudo outra vez só para te salvar. Amém? Quero chamar aqui você que está afastado, afastada. Pastor, eu confesso, me afastei. Tenho acompanhado de longe apenas. Mas eu quero voltar a entrar na casa do meu Pai. Eu quero fazer parte da festa, não quero ficar do lado de fora da casa, eu quero fazer parte da festa. Então você que está afastado, afastada, vem aqui para frente. Você que está sem igreja, você que não tem igreja nenhuma, não tenha vergonha não, vem para cá, porque nós vamos orar. Esse é o momento que antecede a volta de Jesus. Vem para cá, isso, venha, venha. Glória a Deus, vamos aplaudir ao nome do Senhor, glória a Deus. Vamos aplaudir mais, igreja. Tem que haver festa no céu quando um se arrepende. Quero chamar aqui na frente agora os que estão fraquejando. Pastor Joaíbe, ultimamente eu tenho pensado em desistir, em parar. Eu ando desanimado, desanimada na fé. Tem hora que eu fico pensando de ficar só em casa, não ir mais para a igreja. Há momentos que não tenho vontade de orar. Há momentos que não tenho vontade de ler a palavra. Há momentos que não tenho mais vontade de jejuar. Pastor, eu estou sentindo uma fraqueza espiritual muito grande. Estou sentindo dificuldade em seguir Jesus. Então nós vamos orar por você. Porque Jesus profetizou que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Se você sente que o teu amor, o teu primeiro amor está esfriando, você não é mais como era antigamente, teu amor está esfriando, então eu quero orar por você, a igreja quer orar, amém? Então você que está sentindo esta frieza espiritual, venha aqui para frente que nós vamos orar, venha, isso, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor, e se mais alguém quer vir, aproveite agora. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo pela rádio, ou alguém te deu esse DVD e disse assista isso e você assistiu, quer entregar a vida para Jesus?
se ajoelhe ao lado do teu televisor ou se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está nos acompanhando pela internet, baixou a mensagem na internet, aí está ouvindo no seu computador, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado. Brasileiros que estão acompanhando pela internet esta mensagem, espalhados em todo o mundo, querem entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado aí do teu computador. Portugueses, pessoas que moram também na Ilha da Madeira, pessoas que moram em Lisboa, em Portugal, em Lesíria, você que mora aí em Cabo Verde, você que mora em Moçambique, você que mora na Guiana Francesa, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, quer entregar a vida para Jesus, está ouvindo esta mensagem à distância, se ajoelhe aonde você estiver. Pessoas que estão nos presídios, nas cadeias, ouvindo esta mensagem, querem entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Pessoas que estão ouvindo nos hospitais, em casas ou nos locais de trabalho, onde você estiver, procure se ajoelhar agora. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar e vou convidar cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Porto Alegre para dobrar os joelhos comigo. Dobre os joelhos. Ore assim comigo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Pastor Jean Vilela, vem aqui do meu lado, minha filha. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga, meu Deus e meu Pai. Eu sei que o Senhor ordenou para que cada ser humano morresse uma vez só, seguindo depois disso o juízo. Quando chegar a minha hora, eu não quero ir para o Hades, eu quero entrar no mesmo dia no paraíso. E para isto, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus da glória, eu preciso que o meu nome esteja escrito no livro da vida e que nunca mais o meu nome ali seja arriscado. Me ajude, meu Deus, a perseverar até o fim e a vencer, porque eu sei que desta maneira eu serei salvo. Meu Deus querido, meu Pai amado, eu declaro para o céu escutar, para a terra escutar, para a igreja ouvir, para o inferno escutar, que só Jesus é o meu Salvador e que Ele levou os meus pecados e as minhas iniquidades na cruz do Calvário, e eu não preciso sofrer nesta terra para pagar os meus pecados, porque o Senhor Jesus já pagou pelos meus pecados. Meu Deus querido, confirma agora no meu coração a alegria da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.